é jogo grande, velho, né? Eu lembro muito bem, quando saiu o sorteio dessa fase da Copa do Brasil, das oitavas, quando pegamos o Vasco, nós comemoramos. Estávamos num momento maravilhoso, time confiante pra caramba, jogando o fino, goleando todo mundo aqui no Rei Pelé, enfim. Tínhamos acabado de eliminar o Grêmio. Você, como um bom vascaíno ou uma boa vascaína, que é, tenho certeza absoluta que se você pudesse me fazer uma pergunta, nunca seria essa. No dia de hoje, Thiagão, tá nervoso para o confronto contra o CSA? É claro que não, família. Posso pegar o exemplo do jogo contra o Del Valle? Passei aqui dias, vários vídeos, comentando sobre altitude, sobre liderança do Del Valle. O que aconteceu? O meu atleta, o seu atleta, garantiu a classificação do Del Valle. Como bom vascaíno ou vascaína que você é, então eu tenho certeza que você também não está nervoso ou nervosa para o confronto contra o CSA. Mas tá com o que esse time pode apresentar no dia de hoje. Então, Vascão, dia 30 de julho, bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Deixa todo mundo dormir sem aquela famosa cara de, né? Um bom resultado, a primeira vitória nesse mês tão difícil, tão sofrido, é ou não é, família vascaína? Vamos seguir aqui a nossa resenha, vamos falar muito desse confronto contra o CSA, trazendo aqui o artilheiro, meu xará, Thiago Marques, falando da motivação desse confronto e também de enfrentar o nosso artilheiro Pablo Verrete. Além disso, trazer aqui dois torcedores falando do momento do CSA e também de estar encarando o nosso Vascão. Ah, aquele amigo que falou que, opa, é o Vasco, vamos passar do Vasco. Tá aqui também nesse vídeo, comentar com vocês sobre Matheus Vital, família. Deu uma entrevista à Super Rádio Tupi e falou do sonho de retornar retornar para o nosso Vascão. Você gostaria de ver Matheus Vital no nosso time? Além disso, falar um pouco também do Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve um confronto, Grêmio contra a Fortaleza, o Grêmio acabou vencendo, tá aí, chegou a 20 pontos, mas depois desse resultado, aí a vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, o Vasco dormiu fora da zona de rebaixamento. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, seguindo a nossa resenha, trocar uma ideia com vocês sobre esse jogo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio conseguiu uma bela vitória aí sobre o Fortaleza. Não consegui acompanhar essa partida, mas sei que o goleiro do Fortaleza contribuiu com essa vitória do Grêmio. 2 pênaltis, né, que ele fez, e aí o Bright White marcou os 2 gols da vitória sobre o Fortaleza. Eu estava vendo aqui nessa resposta do Daverson após a partida, vou até colocar na tela aí para vocês, ó. Fomos muito superiores no jogo. Temos um grupo muito bom e tenho certeza de que o Fortaleza não merece estar nessa posição. Foi o que eu comentei com vocês durante aquela semana do jogo contra o Grêmio. Eu falei assim, o Grêmio é péssimo, o Grêmio é horroroso. Só que o Grêmio dentro de casa vai garantir os pontos. Vai pontuar. Então o Vasco não pode pensar em outro resultado dentro de casa contra esse time horroroso do Grêmio. E foi lá e fez o favor de empatar. Família, eu não acompanhei a partida, não sei se realmente o Fortaleza pressionou, jogou bem, né, ao ponto de mesmo perdendo estar confiante, e hoje é um adversário direto do Vasco ali no Z4, realmente eu não sei. Mas o Grêmio, né, conseguiu aí 3 pontos. Mostrar aí também a classificação do campeonato. Grêmio com 20 pontos, Fortaleza permaneceu com 14. Dessa forma, o Vasco dorme ali na 16ª posição. O que me preocupa, família, eu sei que aqui, né, o Vitória tem 2 jogos a mais que o Vasco, tem 17 pontos. O Fortaleza e o Santos, né, tem um jogo a mais. Então, isso é um ponto. Claro que o Vasco tem que ganhar. Mas o fato do Grêmio, que
também tem um jogo a mais. Aí tem Grêmio, Atlético, Fluminense, Corinthians, né, que tem 2 jogos a mais que o Vasco. O Internacional e Fortaleza com 21, um jogo a mais também. E o São Paulo aqui com 22. O que não pode é isso, né? Ficar essa distância toda. Porque no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, 5 pontos é muita coisa. Você pode até falar, Thiago, você está exagerando, é tanta coisa assim. Não, é a família. Ainda mais para o histórico do Vasco no Campeonato Brasileiro, de pouquíssimas vitórias, né, em cada edição. Eu estava vendo aqui, pegando esse recorte de 2023 para cá, o Vasco em 2023, naquele sufoco todo, conseguiu ganhar 12 jogos. Ou seja, o Vasco nesse momento tem 4 vitórias. Teria mais 8 vitórias em 23 jogos. Se a gente comparar aqui com 2024, onde o Vasco conseguiu 14 vitórias e terminou na 10ª colocação, então o Vasco teria que ganhar 10 jogos em 23. Fala comigo, você tem essa confiança que o Vasco vai ganhar 10 jogos em 23? É muito difícil, não é fácil, não é nada fácil. Eu acho que o Vasco hoje joga bola, tem partidas, tem um primeiro tempo daquele que fez contra o Internacional, marretando, pressionando, um bom segundo tempo que fez contra o Grêmio, mas não está conseguindo, né? O Diniz fala sobre isso, né? Não está conseguindo coroar um tempo ou outro, ou a partida com a vitória. Fez isso, né, contra o São Paulo, então tem que começar a fazer o mais rápido possível. Eu olho para essa sequência do Vasco aí no Campeonato Brasileiro e entendo que ela é importantíssima. Você pega o Mirassol, que está vivendo um bom momento, mas empatou, né, o último jogo aí contra o Vitória. Eu sei que o Vasco está desfalcado, Léo Jardim, PH. Depois você encara um Galo que vai jogar, né, um segundo jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, encara o Vasco, mas já tem uma decisão pelas oitavas de final contra o Godoy Cruz na Sul-Americana, então de repente pode poupar um ou outro jogador dentro da nossa casa, tem que ser 3 pontos, e aí depois o Vasco vai encarar 2 times, né, estão ali no Z4, que é o Santos e depois o Juventude. Então olha a sequência que a gente tem. O Vasco tem que tentar ganhar esses jogos aí, pontuar o máximo possível para sair dessa situação aqui, porque mexe, né? Calvície do Thiago já tá caindo muito cabelo quando eu tomo banho, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, gostaria de passar essa resposta aqui do Matheus Vital, né? Deu uma entrevista super Rádio Tupi e fizeram lá a pergunta para ele, né, se ele jogaria em algum rival aqui do Vasco, aqui no Rio de Janeiro, e ele respondeu da seguinte forma: me conta aí se você gostaria de ver Matheus Pet, Matheus Vital, com a camisa do Vasco novamente. Ajudaria esse ano, na sua visão? Vamos lá. Cara, sem dúvida nenhuma, o meu primeiro pensamento sempre vai ser o Vasco. Com certeza, porque como eu falei, volto a repetir, minha família toda vascaína, eu vascaíno, fui criado no Vasco e tenho identificação com o clube, sem dúvida nenhuma, vai ser o meu primeiro pensamento. Mas eu tenho que pensar na minha profissão, num todo. Imagina eu querendo voltar para o Vasco e talvez o Vasco não me querendo na altura. Também não posso fechar, eu sou profissional, não posso fechar as portas de nenhum clube, até porque é minha profissão, mas com certeza, sem pensar 2 vezes, seria o meu primeiro pensamento. Voltar para o Vasco, lógico, e volto a dizer, se eu tivesse essa oportunidade de poder vestir a camisa do Vasco novamente, eu ficaria muito contente. Tá aí, fala comigo, ficou emocionado? Quer ver ele com a camisa do Vascão? Família, sinceramente, isso não me pega mais não. Eu tô calejado com essa parada aí. Foi em 2022, lembra aquele lateral, Paulo Vitor, lateral esquerdo, jogou no Botafogo, Internacional, não, sou vascaíno, a família toda, e vou me dedicar, e pá, meu Deus do céu. Então assim, pô, acho bacana, acho legal, ele e a família, né, serem vascaínos. E assim, eu nem acho ele ruim de tudo, tá? É um cara que, poxa, tira uma onda, né? Jogou no Vasco, no Corinthians, no Cruzeiro, mas se você perguntar para cada torcedor desses times, ninguém vai falar, opa, volta, eu não sinto falta não, hein? Entendeu? Então é um jogador que era tratado como promissor na base do Vasco, né? O Matheus Pet, mas eu acho que não conseguiu dar um próximo passo, podemos dizer assim. Você pode até comentar assim, pô, Thiago, mas o Vasco estava aí interessado, se for verdade, é claro, no Gabriel Pirani e o Matheus Vital. Tu não acha a mesma coisa, não? Cara, eu vou te falar assim, de repente, família, sei.
se o Pirani, na tua visão, for melhor, é pouca coisa. Só que o que eu acho do Matheus Vital? Ele é um jogador muito pão com ovo para a função, para a posição, né? Joga ali como terceiro homem, como meio armador. E esse jogador, cara, ele tem que ser mais diferente, ele tem que ter essa visão de jogo, um passe difícil, de achar que só ele tem essa visão no time, sabe? É um cara que tem que olhar mais pro gol, em direção ao gol. Então eu acho que o Matheus Vital, ele trabalha muito pros lados, os passes mais fáceis assim. Mas assim, eu entendo, né? De repente vai aparecer aí um ou outro vascaíno e vai falar assim, Thiago, nesse Vasco, sim, é uma boa opção para compor elenco, para jogar ali no lugar do Felipe Coutinho, a gente não tem meio armador, eu entendo, pode aparecer sim. Mas eu não gostaria de ver o Matheus Vital no Vasco, não. Acho que é um jogador que, na minha visão, não agregaria em quase nada. Quase nada. Mas, né, dá para dizer que ele nos ajudou em um dos bons momentos, né, que a gente viveu aí nos últimos anos, que foi em 2017. Nos ajudou ali, né, a conquistar uma vaga para pré-Libertadores. Família, vamos chegar aqui na reta final do nosso vídeo e focar nesse jogo contra o CSA. Para isso, quero reagir aqui com vocês a 2 torcedores do CSA e o artilheiro do CSA, o Thiago Marques, que falou sobre esse confronto e também o duelo que ele vai ter aí com o nosso artilheiro, Pablo Verratti. Nesse sentido, quero até aqui, cara, trazer um torcedor, a página Mídia Vascaína destacou, eu morri de rir, mas eu acho que esse gesto, essa fala desse torcedor do Vasco lá em Maceió, vai tirar essa urucubaca aí do Pablo Verratti, família vascaína. Se liga só. Muitos torcedores ainda sonham com o CSA eliminando o Vasco porque entendem que é possível, e é mesmo, tá? O jogo é jogado. O favorito é o Vasco. A obrigação do CSA, a mesma coisa que foi contra o Grêmio, a obrigação do CSA é performar. É o CSA dar trabalho, né? E aí, se vencer dentro de casa, aí o caminho acaba se abrindo. Mas a obrigação de vencer esse jogo não é do CSA. E também, caso perca, eu não vou fazer grandes críticas ao técnico Márcio Fernandes, porque ele não teve nem tempo de trabalhar. E trazer para o CSA uma grande partida, um grande jogo. Repito, o CSA tem que performar. A obrigação de vencer é toda do Vasco. Mas o CSA performando, aí vai dar trabalho e, obviamente, que você tem condições de sair com a vitória. Mas é um jogo em que teremos de volta o nosso amigo aí, nosso zagueiro principal, nosso esteio ali na zaga do CSA estará de volta. É jogo para Brian, é jogo para Naninho. Alguém tem que falar pro Márcio Fernandes que é jogo para Naninho. Naninho a gente conhece, né, família? Jogou vários jogos aqui contra o Vasco no Campeonato Carioca. De uma vez por todas, Naninho não é banco nesse time em lugar nenhum. Né? Precisa ir de primeira nesse jogo. É jogo para Cachoeira, é jogo para Thiago Marques meter gol. É jogo grande, velho. Né? Eu lembro muito bem, quando saiu o sorteio dessa fase da Copa do Brasil, das oitavas, quando pegamos o Vasco, nós comemoramos. Estávamos num momento maravilhoso, time confiante pra caramba, jogando o fino, goleando todo mundo aqui no Rei Pelé, enfim. Tínhamos acabado de eliminar o Grêmio, também na arena do Grêmio. Né? Vimos de excelentes resultados, extremamente confiança. Passaram-se esses dias todos aí, agora o time vem de 5 jogos sem vencer, uma instabilidade total, enfim. Tudo isso que eu acabei de falar em relação a essas mudanças que aconteceram no time. Mas se tem uma coisa, repito aqui, que pode fazer com que o CSA mude a chave totalmente, é ganhar esse jogo contra o Vasco. Né? Eu estou confiante, estádio cheio, aquela vibração que só a torcida do CSA consegue passar. E é acreditar, não pode desanimar. Por si só já tem a motivação por fato de ser um jogo contra o Vasco e ser a Copa do Brasil e estar jogando em casa, né? Mas é sempre bom estar marcando gols, né, com essa camisa. Eu trabalho muito para essas situações acontecer, quando eu tiver oportunidade, poder converter em gols. Mas sobre a motivação é isso. A partida em si, ela já te motiva para fazer um grande jogo. Pergunta do colega Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Tiago, o CSA vive um momento de instabilidade na temporada, onde se vê obrigado a focar suas atenções na Série C para poder manter o sonho vivo da conquista do acesso. Porém, no meio do caminho tem um confronto com o Vasco pela Copa do Brasil. Diante desse foco em subir de divisão, como está o nível mental e de concentração do time para o jogo de amanhã? E você, em especial, já vislumbrou o duelo com o artilheiro Verratti? A pergunta do amigo é interessante, né? Vai ser acho que um duelo muito bom, né? De 2 centroavantes, né? Verratti, artilheiro nato, mas a gente sabe como neutralizá-lo também, né? E falando ali das possibilidades sobre a Copa do Brasil e a Série C, a nossa intenção sempre foi a Série C. Na Copa do Brasil, a gente sabe que a gente tem que mudar essa chave, né? Quando se fala em outro torneio que é a Copa do Brasil, né?
A gente espera fazer um grande jogo, né, diante do Vasco, mas sabemos que nós também não vem num momento muito bom, né? Tivemos essa estabilidade durante esses 5 jogos aí. Mas a gente espera contra o Vasco a gente começar também a mudar essa chave nossa, né? Mudar esse momento de estabilidade que a gente tem passado para na Série C também continuar a nossa sequência e a nossa busca. Primeiro pela classificação e aí sim depois pelo acesso. Tá aí, família. Antes de comentar um pouco sobre essas resenhas aí, deixa eu pegar essa postagem aqui do Mídia Vascaína, que eu acho que o torcedor também falou isso, família. Olha só. Aspas para o torcedor do Vasco. Eu te amo. Que cabeça linda Que cabeça gostosa. Ai, meu Deus do céu, mas essa fala dele, esse elogio diferenciado, vai tirar essa urucubaca aí do Pirata, vai guardar, mas continuo batendo na tecla que tem jogos que o Diniz pode sim sacar o Verratti, ou entendendo também a leitura da partida. Opa, vem, Pirata, senta aqui comigo que você não vai conseguir contribuir muito não. Eu espero que o Diniz, na sequência aí da temporada, possa ter esse entendimento, porque nos dois, não dá pra falar os 2 últimos jogos, né? O jogo fora de casa contra o Del Valle e o jogo contra o Internacional, sim, o Diniz, na minha opinião, passou até dos limites. Com um jogador a menos. Você deixar o Verratti em campo, poxa, não pode, cara. Não pode, sabe? Realmente é expor o atleta e por esse motivo eu acho que o Verratti está vivendo o momento de maior pressão no Vasco, e eu acho que o Diniz é muito responsável nesse sentido, porque nessa situação contra o Del Valle, nessa situação contra o Internacional, se você saca o cara, ia melhorar um pouco. Ele ia continuar sendo cobrado pelos gols perdidos, mas, poxa, o cara deu assistência pro gol lá do Internacional. Isso é culpa do Diniz, entendeu? Isso não é culpa dele, é culpa do Diniz, pô. Que deixa um jogador cansado, pesado, já com uma certa idade, fraquíssimo tecnicamente, próximo da área do Vasco. Aí tá aí, assistência, Alan Patrick dos caras, né? Foi o Alan Patrick. 1-1. Diniz. E aí, família, destacar alguns pontos aqui interessantes sobre esse confronto. Como um amigo disse aí, né? 5 jogos sem ganhar. O CSA, as últimas partidas em casa, se você pegar somente o Brasileirão Série C, foram uma derrota e um empate, mas eles conseguiram uma vitória na Copa do Nordeste, né, sobre o Ferroviário, se eu não me engano. Então vem aí de uma vitória, um empate, uma derrota, jogando em casa. Claro que a gente tem que olhar para a partida contra o Grêmio, foi 3-2 lá, esse jogo, né, um campo difícil de jogar, a pressão da torcida. Então é aquilo que eu venho falando aqui, o Vasco tem, claro, a obrigação de passar, tem a obrigação de ganhar no dia de hoje, mas não dá para entrar salto alto, né? Você tem que entrar como se fosse qualquer time grande que o Vasco encara na Série A amanhã. Se tiver a oportunidade de empurrar, empurra. 3, 4, empurra. Não deu, o jogo tá difícil, os caras estão bem na partida, ganha um jogo. 1-0 é goleada, é trazer, né, um resultado positivo para São Januário para a gente passar para a próxima fase. E aí, família, só falando aqui um pouco do time do CSA, para a gente ficar atento, e tem algumas coisas que me chamaram a atenção nesse sentido. O campo é bem difícil de jogar, eu estava vendo os melhores momentos lá do jogo contra o Grêmio, só que o amigo que eu botei aí na tela, que eu reagi com vocês, estava vendo aqui, né, ele destacando a provável escalação, e aí me chamou a atenção Camacho jogando de volante, né, provavelmente um segundo volante. Camacho, eu acho que vocês lembram, né, vocês conhecem o Camacho? Foi revelado aqui no nosso rival, no Flamengo, passou por Atlético Paranaense, por Corinthians, o cara que rodou. Ele tem uma boa técnica, né, joga bem com a bola no pé, mas não é aquele cara forte fisicamente, que vai pegar, que vai marcar, entendeu? Então a gente pode se aproveitar disso. E aí o que me chamou a atenção, que é o Naninho, que a gente conhece bem, ele sempre jogou bem contra o Vasco, né? Campeonato Carioca sempre dava trabalho aqui, jogando contra a gente, mas o ponta, pelo lado direito, é o tal de Brian, que fez o gol de falta, né, contra o Grêmio. E ele é um meia clássico, meia armador. Então se o CSA optar por essa formação aqui, vai jogar com 2 meias e um aberto pelo lado, né? Então assim, é um time que vai ter uma certa dificuldade física nesse sentido. Mas ele levantou lá, que de repente ele pode colocar o treinador, né, que vai comandar o time pela primeira vez, Márcio Fernandes, se eu não me engano, ele pode sim sacar um dos dois, deixar o Brian ou o Naninho e aí botar, né, um ponta de mais força, de mais velocidade. Então vamos ver se ele entrar aqui dessa forma. Claro que são jogadores que a gente entende que tem mais recurso, num cruzamento, numa bola parada, né, e aí o artilheiro deles, o Thiago Marques, que eu não conheço, tem 37 anos, mas é alto, de repente é bom na bola aérea, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade nesse sentido, tem 1,92 m, mas aí o Vasco com a bola, né, eles vão ter que correr atrás e eu acho que vão ter mais dificuldades
nesse sentido, família vascaína. E aí o provável Vasco, né, comentei com vocês até no vídeo de ontem, tá aí, Léo Jardim, João Vitor, o Lemos, Freitas, PH, Piton, Hugo Moura e Tietê, David ou Coutinho, Nuno, Ryan e o nosso artilheiro Pablo Verratti. Eu tava vendo aqui essa matéria do GE, até colocar na tela aí para vocês, ó, Felipe Coutinho tem chance de ser titular contra o CSA. É assim, cara, eu também... eu vou te falar que eu acho até que ele vai ser titular, porque o Diniz está se mostrando um bom de um paneleiro, né? Gosto muito do Diniz, já falei aqui, para quem tá chegando agora, acho que o Diniz é o treinador certo para esse Vasco, para as dificuldades físicas que a gente tem, né? A gente tem que ter um treinador que realmente valorize a bola, que crie essas dinâmicas, essas linhas de passe que o Vasco cria em determinados momentos. O Diniz consegue, com esse Vasco, com o Verratti, com o Diniz, com o Coutinho, em determinados momentos, conseguir abafar, conseguir marcar pressão, coisa que o Carille não conseguiu em nenhum jogo abafar o adversário. Então o Diniz passa essa coragem pro time. Ele consegue tirar do Vasco, mesmo com essa fragilidade física. Mas, poxa, o fato dele não tirar o Verratti, poxa, o mundo inteiro tá vendo que não dá, ele tá se mostrando um bom de um paneleiro. Né? Eu sei que você tem que passar confiança pro jogador, Verratti é líder, capitão, Coutinho é referência técnica, mas você tem que entender o jogo, né? Você tem que entender o campo, o David é um jogador forte, né? É um jogador forte. Eu, sinceramente, eu não gosto muito desse estilo de jogo aí, né, com 4 atacantes. O Vasco até fez um primeiro tempo muito interessante, mesmo com essa formação. Gostei bastante. Eu acho que foi o melhor tempo do Vasco até o gol. A gente pode colocar assim, com essa formação, David, Ryan, movimentando bem o mundo, fazendo uma boa partida. Só o Verratti realmente matando a planta. Mas eu nesse jogo, por exemplo, não sei nem a parte física do Coutinho se realmente está bem para voltar jogando. Mas eu gostaria de ver num jogo num campo complicado, difícil. Sei lá, família. Coutinho, David, Ryan e Nuno não seria uma opção tão ruim, não, tá? Mas eu entendo o Verratti nesse jogo, né? Porque o campo, de fato, dando essa dificuldade para o time, aí a bola parada, né, vai ser importante. A gente sabe que o Verratti é fundamental, né? Torcedor que elogiou a cabeça dele ali, cabeça gostosa, né? Cabeça da... Vai tirar essa urucubaca dele e o Verratti vai guardar hoje, família, que eu tô gravando esse vídeo na madruga. Fui, tamo junto, até daqui a pouco.